Pronto, pessoal. Bom dia a todos. Vamos continuar, então, com o estudo e a caracterização dos desvanecimentos de pequena escala. Antes, começar mostrando esse slide aqui, para nos situarmos, né? O que nós estamos querendo fazer é caracterizar o comportamento da melhor maneira possível, né? O comportamento da potência e da atenuação com o ambiente, lógico, né? E com, entre outras coisas, a distância entre transmissor e receptor. Então, em geral, quando a gente mede a potência que chega até o receptor em função da distância relativa ao transmissor, a gente observa algo parecido com isso, né? Assumindo que o sinal transmitido é uma portadora sem modulação alguma. Então, a gente tem esse comportamento da potência, por exemplo, com a distância. E a gente vê um sinal que oscila, né, varia bastante com a distância, tendo inclusive alguns desvanecimentos profundos. Né? O nível de potência em certas situações cai bastante. E aí nós temos basicamente 3 tipos de comportamento que podem ser inferidos a partir de medidas como essas ilustradas no gráfico. Primeiro, um comportamento mais global, que a gente modelou como sendo log distância, que nos diz basicamente que quanto mais longe estivermos do transmissor, menor vai ser o nível da potência. Né? Eu vou falar em potência, mas você sabe que pode traduzir isso depois para atenuação. Por causa, né, de sombreamentos, ainda mais em ambientes urbanos, eventualmente essa potência passa por situações, por regiões onde o nível, em média, é mais baixo e em outros onde o nível, em média, é mais elevado. E isso geralmente está associado a sombreamentos, bloqueios, né, em particular do raio direto, que faz com que aconteçam esses desvanecimentos de larga escala. Né? A distância entre picos de várias dezenas, várias centenas, às vezes, de comprimentos de onda. E, finalmente, essas variações menorzinhas de pequena escala, que estão, obviamente, associadas ao multipercurso, várias componentes, várias réplicas do sinal, chegando até a posição do observador, interferindo ora construtivamente, ora destrutivamente. Aqui a distância entre picos é da ordem de meio comprimento de onda, 1 comprimento de onda. Então a gente chama isso de desvanecimentos de pequena escala. Agora nós estamos querendo caracterizar esses desvanecimentos de pequena escala. E para isso a gente vai adotar modelos simplificados. Existem hoje em dia modelos melhores. Mas se você, eu espero isso, né? Se você entender esses modelos mais simples, se um dia você precisar estudar, aplicar modelos melhores, mais elaborados, você tendo essa base, você vai saber exatamente o que fazer. A diferença é que provavelmente aquilo que você tem que fazer tem que ser feito numericamente, né? Aqui, a gente sempre, por serem modelos simples, né, vamos ter sempre fórmulas, ábacos que vão nos ajudar a resolver problemas. Em modelos mais sofisticados, provavelmente as contas têm que ser feitas com a ajuda de um computador. Então, a gente vai, mais uma vez, assumir um ambiente tipicamente urbano, com muitas componentes multipercurso, e o nosso receptor se movendo. Porque, afinal de contas, se o receptor não se move, se nada se move nesse cenário, o nível de potência praticamente não muda. Né? Você só observa os desvanecimentos se você mudar de posição. Tá? Então, a gente, mais uma vez, nós vamos adotar o modelo do Clark para obter estatísticas e fazermos contas e, consequentemente, a caracterização desses desvanecimentos de pequena escala. Então, vamos começar aqui a apresentação. Então, lembrando, como está escrito aí nesse primeiro parágrafo, que essa dispersão espectral, vocês viram, né, antes da prova, que o efeito Doppler, causado pelo movimento, mais os multipercursos,
faz com que o espectro do sinal seja espalhado. Então, obviamente, essa dispersão espectral só ocorre num ambiente com multipercurso e se houver movimento, em particular, movimento entre, né, transmissor e receptor. Mas também, coisas que nós não vamos modelar aqui, também por movimentos dos obstáculos ao redor. Tráfego, ônibus, caminhão, andando de um lado para o outro, isso faz, dependendo da frequência, dependendo do cenário, também afeta o sinal recebido. Então, um parâmetro importante na caracterização dessa dispersão espectral associada ao multipercurso, aos desvanecimentos de pequena escala, é o tempo de coerência do canal de rádio. Então, vai ser agora o primeiro parâmetro que vamos estudar, já nos preparando para a última prova do curso. Tempo de coerência. E aí, adotando a simbologia do livro-texto, a gente vai usar esse símbolo aqui, TC, tempo de coerência. Então, ele define um intervalo de tempo, onde dentro desse canal de tempo, desse intervalo de tempo, o canal de rádio, aquele canal que você está querendo caracterizar, pode ser de telefonia, pode ser de rádio, de estação de rádio, pode ser de TV digital, enfim, aquele canal de rádio, aquela faixa limitada de frequências para um determinado serviço, dentro, no entorno de uma localidade, a gente vai entender daqui a pouco por que isso, ele pode ser considerado estacionário, ou seja, invariante com o tempo. Quanto mais movimento, quanto mais multipercurso, obviamente que a tendência é esse tempo de coerência diminuir. Quanto mais calminho for o seu ambiente, um ambiente rural, provavelmente esse tempo de coerência é maior. Então, é um parâmetro importantíssimo para a caracterização de canais de rádio. Nesse intervalo, duas amostras locais, que as estatísticas variam com a posição, como a gente vai ver daqui a pouco. Nesse intervalo, duas amostras locais do sinal recebido estão fortemente correlacionadas. E é essa última frase que vai ajudar a gente a matematicamente definir esse tempo de coerência, sempre com a ajuda do modelo de Clark. Se o modelo do Clark não for bom, então a gente vai ter que inventar uma outra maneira de obter matematicamente, definir matematicamente esse tempo de coerência. Então, assumindo que o modelo do Clark é bom, então vamos lembrar, o modelo do Clark, principalmente, ele assume que das componentes de multipercurso que chegam até o receptor, todas têm mais ou menos a mesma intensidade. Então, aqui, não pode ter, nesse caso que vamos estudar inicialmente, a componente direta entre transmissor e receptor. Porque essa componente, em geral, é muito mais intensa do que as outras. E aí nós vamos ter uma estatística um pouco diferente. A gente vai estudar esse caso, mas aí a densidade de probabilidade a ser usada é uma outra densidade que a gente vai ver depois. É baseada naquilo que a gente vai ver primeiro. Então, primeiro vamos assumir que não tem componente direta. E, mais ou menos, as componentes chegam uniformemente distribuídas em volta do receptor, com fases aleatórias e mais ou menos com a mesma intensidade. E tem que ter movimento. Se não houver movimento do receptor, se ele não mudar de posição, não tem dispersão espectral. Então, é aquele modelo do Clark que a gente já estudou antes. E nesse modelo, assumindo que o sinal transmitido, uma portadora sem modulação, essas é o sinal que chega até o receptor, a soma de todos os campos provenientes das N maiúsculas, né? Componentes multipercurso, cada um com seu desvio de frequência. Como a direção de chegada das componentes de multipercurso, elas variam com esse ângulo, então cada uma vai sofrer o seu desvio. De maneira que o desvio total, se a portadora, né, se o sinal transmitido for uma única portadora, vai ser aquele 2 vezes ΔF máximo. Né? Foi a última questão da segunda prova que, obviamente, todos acertaram muito bem. Então, por enquanto,
em relação ao modelo do Clark. Alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. O que eu fiz aqui foi só a mudança de variáveis, só para adequar para aquilo que precisamos. Eu troquei aqui, ó, 2πf FC por ômega C, e aqui eu pus a fórmula do ΔF. É V sobre lambda dividido, multiplicado pelo cosseno do alfa. A gente já tinha visto isso antes. E ao invés de colocar V, eu troquei V por X. X vai ser a posição, vezes o tempo, assumindo velocidade constante, velocidade uniforme. E aí o 2π dividido por lambda, lambda C, eu voltei a chamar de K. Aí, no caso, K índice C, para a gente se lembrar que tudo isso aqui é calculado na frequência da portadora, FC. Tá? Então, na verdade, eu reescrevi isso dessa maneira. Eu quero que a posição apareça, por algum motivo. E aí nós vamos pegar duas amostras do sinal, todas em t igual a zero. Por que t igual a zero? Para simplificar essa bagunça aqui. Se eu fizer o t igual a zero, eu vou sumir com esse ômega t, né? Então, para t igual a zero, eu vou pegar duas posições, uma em x, outra em duas amostras do sinal total, né? Daquela soma de componentes. Uma na posição x, outra na posição x menos s. Podia ser x mais s, mas aqui foi x menos s. E aí vamos ver o quão grande esse s pode ser para que a correlação entre esses dois sinais seja acima de um certo limiar, 90%, 70%. Essa distância máxima é a distância de coerência, que está associada ao tempo de coerência que a gente quer obter através da velocidade do nosso receptor. Então, ao invés de trabalhar diretamente com tempo, vamos trabalhar com posição. Por isso que eu quis que o x aparecesse na equação. Então, antes de determinarmos o tempo de coerência, a gente vai determinar a distância de coerência. Ou seja, a maior distância entre dois pontos, onde os dois sinais ainda são altamente correlacionados entre si. Depois, com a ajuda da velocidade, a gente transforma isso em tempo de coerência. Essa integral é feita de menos w até w, onde w, por definição, ou melhor, 2w, né? É a distância onde o sinal é conhecido. Enfim, isso pode ser de menos infinito a mais infinito, como você quiser, tá? E aí vamos substituir dentro dessa integral as expressões anteriores. Lembrando que o ômega t é zero, por causa disso aqui, ó. Uma na posição x e outra na posição x menos s. Como são dois somatórios, eu vou usar a letra M para um deles e a letra N para outro. Como é que aconteceu essa equação aqui? É um somatório vezes o outro. Ó. Um somatório vezes o outro. Então, vamos chamar esses termos do primeiro somatório de A, AM. E vamos chamar esses aqui de B, BN. Então, eu tenho A1 vezes B1, A1 vezes B2, A1 vezes B3, aí depois A2 vezes B1, A2 vezes B2, A2 vezes B3, ou seja, eu tenho um somatório de AN vezes BN. Então, eu posso transformar um somatório vezes outro somatório nesse somatório duplo aqui, ó. Porque eu vou cobrir todos os pares AM, BN. Então, o produto entre dois somatórios é a mesma coisa que um somatório duplo. E, finalmente, eu tenho uma integral do somatório duplo. Eu posso somar primeiro e integrar depois, ou, como são operações lineares, eu posso integrar termo a termo e somar os resultados depois. Então, foi dessa maneira que saímos desta equação e chegamos nessa aqui, ó. Em relação a essa equação aqui, ó, essa última, alguma pergunta?
Então, não se esqueçam, o produto de dois somatórios é um somatório duplo. No computador, você faz um do loop dentro de outro do loop. E aí você cobre todos os pares MN. E aí temos essa integral. Ó. Essa integral aqui é tranquila de ser resolvida. Aí eu tenho uma pergunta, eu já esqueci, porque como eu dou duas disciplinas, eu esqueço se eu mostro isso, se eu mostrei isso nas duas ou só numa delas. Eu já falei para vocês sobre o software matemática do Wolfram? É uma pergunta. Sim. Eu já mostrei para vocês a página do integrador que ele disponibiliza para resolver algumas integrais ou não? Sim. Já falei, então não vou falar de novo, tá? Não vou perder tempo mostrando de novo uma coisa que eu já falei. Então, se você for... No meu tempo de estudante era mais difícil. A gente tem aqui na biblioteca e arrumar as tabelas de integrais. Ou arregaçar as mangas e fazer isso aqui no braço. Hoje em dia, com essas páginas, esses softwares, vocês conseguem resolver essas integrais, inclusive simbolicamente. Obtém a fórmula disso aqui. E essa é uma dessas integrais que sai fácil, tá? Então, sem grandes complicações, vocês conseguem mostrar que essa integral dá este resultado, sem nenhuma aproximação. Esse resultado entre chaves aqui, ó. Aonde, que função é essa daqui? E essa aqui, ó. Que função é essa? Função sinc. Uma sinc. Seno de x dividido pelo x, pelo argumento da seno. E essa função tem que características? Alguém se lembra? Alguém conhece alguma característica da função sinc? Ela oscila, ela vai para zero rapidamente, ela tende a zero rapidamente. Enfim. E ela é máxima onde? No zero. Quando o argumento é zero, ela vale 1. E alguém falou, não sei quem foi, uma coisa importante, ela oscila, e oscila, né, bastante, de acordo com o argumento aqui do seno. Então, repare, você tem aqui, ó, n ao quadrado termos. Aonde? Lembra que esse alfa são as direções de chegada. Que a gente assume, segundo o modelo do Clarke, uniformemente distribuídas. Esses alfas, esses ângulos de chegada, podem ter qualquer valor entre 0 e 360 graus. E esses φ aqui são as fases de cada componente, associadas aos mecanismos de propagação, que são aleatórias, totalmente aleatórias, porque elas dependem do comprimento de onda. Em VHF e UHF, comprimento de onda é da ordem de metros, centímetros. Então, você aumentou o percurso em alguns centímetros, essa fase já é totalmente aleatória. Então, de todos os termos, e repare, uma sinc tem menos no argumento aqui, ó, e a outra tem mais. Então, de todos esses somatórios, se a quantidade de todos esses termos do somatório, se a quantidade de multipercursos for suficientemente grande, quais aqueles que vocês acham que vão contribuir mais fortemente para o resultado, para a nossa autocovariância? Você vai ter termos positivos, negativos. Um vai somar com o outro, isso vai dar uma média em torno de 0, exceto quais termos do somatório? Os termos onde o M é... Bora, pessoal. Está aqui, ó, a resposta aqui. Múltiplo de π? Não. Ó. Um menos o outro. Um menos... Onde é que isso aqui é máximo? Os termos onde o M e o N são iguais. E nos termos onde o M e o N são iguais, isso aqui vai dar 1. Um aqui cancela com o outro. E vai ficar só esse cosseno aqui, ó. Os demais termos oscilam. Hora é mais, hora é menos. Na hora que você soma essa geringonça toda, vão ficar basicamente os termos onde o M é igual a N. Então, se a quantidade de multipercursos for suficientemente grande,
Alguns autores dizem que de 6 para cima já é suficiente, tá? Então vamos acreditar neles. Ou seja, a gente não precisa de uma quantidade infinita de componentes multipercursos. Mas se o modelo do Clark for bom, essa nossa autocovariância essencialmente vai dar este resultado aqui, ó. E aí ficou apenas um somatório, porque eu só vou usar os termos onde o M e o N são iguais. E aí, para não confundir com os somatórios anteriores, eu troquei aqui o índice para I, como já tinha feito antes. Em relação a essa passagem, alguma pergunta? Não, E vamos nenhuma. ler. Oi, pois não, pode perguntar. Não. Só queria falar que não tinha nenhuma. Não entendi. Eu queria falar que não tinha nenhuma pergunta. Ah, obrigado. É bom esse feedback, é bom que às vezes eu acho que a ligação caiu. Mas enfim, vamos lá. E, por definição, a variância é a autocovariância quando a variável, né, no caso é o nosso S, a distância, S, é nula. Então, fazendo S igual a 0, cosseno dá 1, isso daqui é a variância. E a autocorrelação, por definição, é a autocovariância dividido pela variância. Então, isso aqui é a definição discreta da nossa autocorrelação. E aí a gente vai esticar a corda. Nós vamos dizer que essa quantidade de componentes multipercursos é muito grande e vamos dizer que esse somatório discreto se transforma no limite em que o n tende para o infinito numa integral. É o modelo clássico, porque senão a gente não obtém fórmula nenhuma. Então, a gente vai esticar e dizer o seguinte, olha, no limite em que o número de componentes multipercursos é muito grande, essa autocorrelação ela tende a ter essa fórmula daqui, ó. Isso vocês não sabem, mas o resultado dessa integral é a função de Bessel de ordem zero. E argumento Kc, né? Porque lembra que a frequência adotada é a da portadora. K, 2π sobre lambda, vezes S. E aí, eu plotei aqui, ó, peguei da internet, de algum livro, gráficos de funções de Bessel, entre eles a função de Bessel de ordem zero, que está aqui em vermelho. Vocês já viram função de Bessel pelo menos uma vez em comunicações, em teoria das comunicações, quando o Cássio falou, professor Cássio falou de modulação FM banda larga. Apareceu Bessel lá. E talvez você já tenha visto também em EDA ou EDB função de Bessel. Isso que eu falei é verdade ou é mentira? Eu acho que a gente viu em cálculo, não em EDA, mas tudo bem. Pronto, melhor ainda. Função de Bessel em engenharia e física é uma função importantíssima. A diferença é que ela não aparece na calculadora, né? E não tem interpretação geométrica como o seno e o cosseno. O seno e o cosseno a gente estuda desde o jardim de infância porque tem interpretação geométrica, lá os triângulos. E facilita a gente lembrar até hoje que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Função de Bessel também tem as suas propriedades, só que a gente não decora isso, está nos livros. Então aqui está a função de Bessel. E aí, se nós queremos uma autocorrelação grande entre as amostras, o valor da função de Bessel tem que ser alto. Alguns autores usam 70%, outros usam 90%, depende do tipo de sinal, depende do tipo de serviço. E repare, teoricamente, existem distâncias onde a autocorrelação é nula. Vamos ter aqui um problema onde a gente quer exatamente que as posições não estejam correlacionadas entre si. Então, é essa função de Bessel que vai ser adotada para a gente definir o tempo de coerência, baseado num certo nível de autocorrelação desejada para as duas amostras. E, segundo o texto, essa autocorrelação limite vai ser de 70%, algo mais ou menos por aqui, ó.
E para a autocorrelação ser maior do que 70%, o argumento da função de Bessel tem que ser maior, ou melhor, menor do que esse valor aqui, ó. Que eu não estou enxergando direito, mas dizem que é 0,7. Oh, perdão, desculpa, minto. 1,15 é aqui, ó. 1,15 aproximadamente é o argumento que faz com que a função de Bessel de ordem zero seja de 0,7. E aí, se você fizer as contas, 1,15 é mais ou menos 9/8. Então, você quer que o argumento Ks seja menor ou igual, né, a 9/8. E isso vai definir a distância de coerência, SC. Lembrando que a distância e o tempo estão relacionados entre si pela velocidade uniforme do receptor, aqui está o tempo de coerência. E ao invés de escrevermos esse tempo de coerência em função da razão V sobre lambda, a gente troca isso por ΔF máximo, o desvio Doppler máximo. Desvio em frequência, né? Se esse desvio for calculado em hertz, você tem o tempo de coerência em segundos. E aqui está a demonstração que não se encontra no livro-texto da fórmula do tempo de coerência. Alguma pergunta? Então, Oi, pode perguntar. Então, definindo esse tempo, a gente consegue definir que nesse tempo aí, abaixo dele, o canal pode ser considerado Isso, estacionário. estacionário. Em outras palavras, vamos dar aqui um exemplo, tá? Talvez não seja um bom exemplo, mas é um exemplo mais ou menos. Se o símbolo, você está transmitindo um sinal digital, vários símbolos, um atrás do outro. Se você está numa certa localidade, em outras palavras, você não está se movimentando com a velocidade da luz, né? Você andou, mas assim, você andou alguns passos. De tal maneira que entre o primeiro passo e o último passo, você não andou mais do que o intervalo de tempo não é maior do que o tempo de coerência. Os símbolos recebidos durante esse intervalo de tempo provavelmente vão ser recebidos sem problema nenhum, sem necessidade de equalizações e por aí vai. Já se o seu símbolo demora muito, é muito comprido, tal que o tempo de duração do símbolo é maior do que o tempo de coerência, provavelmente você vai ter problemas na recepção daquele símbolo. Em outras palavras, o tempo de coerência impõe um limite inferior para a taxa de transmissão, quando você tem movimento do receptor num ambiente com multipercurso. E aí você pode até pensar, que beleza, então é só aumentar a taxa de transmissão, é tudo que a gente quer. Só que aí outros fenômenos vão limitar essa taxa por cima. Ficou claro agora ou não? Ficou sim, obrigado. Beleza? Beleza. Então, como isso daqui foi obtido, né, para um sinal assumido uma portadora modular, sem modulação, uma portadora simples, monocromática, geralmente isso é adotado para sinais analógicos. Essa definição já é antiga, né? Não foi feita anteontem. Então, aqui está, mais uma vez, é a mesma fórmula anterior, repetida aqui, com mais destaque. Então, o tempo de coerência, o TC, do canal rádio, define o intervalo de tempo no qual o canal pode ser considerado estacionário. Durante esse intervalo e naquela localidade, é importante ressaltar isso, vocês vão entender, se tudo correr bem, vocês vão entender daqui a pouco por quê. Amostras naquele local, amostras locais do sinal que chega no receptor estão fortemente correlacionadas entre si. E provavelmente o símbolo recebido durante este intervalo de tempo vai ser recebido sem maiores problemas. Alguns autores, e a maneira de se chegar nessa equação é mais trabalhosa, então a gente não vai mostrar aqui, eu só vou fazer que nem o livro-texto.
Alguns autores acham, e tem razão nisso, que em sinais digitais eles são mais imunes ao ruído e tal, você pode ser menos restritivo. E aí você adota essa formulação, essa fórmula aqui embaixo. Usa-se, no lugar do 9 dividido por 16π, a raiz quadrada desse valor. E eu vou ficar devendo para vocês como se obtém essa fórmula. Mas existe um livro que nunca mais foi reeditado, se não me engano, ele é de 1998, o livro do Lee, que inclusive o Cássio adota em Comunicações Móveis. Então, no livro do Lee, todas essas equações, todas essas fórmulas que aparecem no livro do Rapaport, sem prova, lá está tudo provado. É um livro grosso, um livro bom. O Lee, ele era um cara que trabalhou, né, em empresas de comunicação lá na Califórnia, no início da implementação da telefonia móvel nos Estados Unidos. Então, um cara além de ser bom de teoria, é bom de prática. Um livro bom, só que é muito pesado, muita matemática. Então, em sistemas digitais, o efeito Doppler, associado ao multipercurso, não causará problemas significativos, desde que a taxa de transmissão do sinal não seja inferior ao inverso do tempo de coerência. Aparentemente, isso é uma maravilha. Poxa, então é só aumentar a taxa de transmissão, é tudo que a gente quer. Mas outros efeitos, em particular a dispersão temporal, vai limitar a taxa de transmissão. A gente vai ver dispersão temporal depois, é a última etapa do nosso curso. E aí, só para fixar a definição do tempo de coerência, um exemplo bem simplesinho. Então, imagina uma portadora transmitida com frequência de 1,9 GHz. O automóvel, vai ver que é uma corrida aqui de Stock Car, um automóvel a 180 km por hora, e aí já fiz a conversão aqui, ó, dá 50 metros por segundo. Então, nessa situação, assumindo que tenha muitas componentes de multipercurso chegando, assumindo que o modelo do Clark é bom, qual é o tempo de coerência nessa situação? Então, a conta é simples, né? Primeiro, a gente acha o desvio máximo de frequência associado ao efeito Doppler, V dividido por lambda. Nessa frequência, assumindo a velocidade da luz no vácuo, aqui está 16 centímetros, mais ou menos, o comprimento de onda, e dá 317 Hz, o desvio Doppler máximo. E aí você aplica na equação, assumindo um sinal analógico, o tempo de coerência, 0,57 milissegundos. Se você inverter, dá mais ou menos 2 kHz. Ou seja, a taxa de transmissão tem que ser maior que 2 kHz. Se você adotar a fórmula para sinais digitais, você é menos restritivo. Então, a taxa de transmissão tem que ser maior do que 750 Hz. Mais ou menos, né, 750 bits por segundo, exagerando aqui na aproximação. Em relação a esse exemplo, alguma pergunta? A taxa de transmissão de um sinal digital terá que ser maior do que aproximadamente, né? Porque, óbvio, isso depende da modulação, etc, etc, etc. Então, a gente está chutando aqui, aproximando 750 bits por segundo. Lógico que a taxa de transmissão não pode ser infinita, ela não pode ser aumentada indistintamente. Outros efeitos associados à dispersão temporal, esse é assunto que a gente vai estudar posteriormente, vão acabar impondo um limite superior para a taxa de transmissão sem necessidade de equalização. Lógico que isso tudo é dito sem levar em consideração a tecnologia. Tecnologias foram e estão sendo desenvolvidas para sempre pegar, né, esse limite superior e empurrar lá para cima. Então, isso aqui é sem levar em conta as tecnologias que estão sendo desenvolvidas para podermos aumentar a taxa de transmissão em situações onde o sinal é transmitido sem fio, né? Através de ondas de rádio que propagam no ambiente,
entre uma antena e a outra. Outro exemplo, lembra que eu falei para vocês que, baseado nesse modelo clássico, a nossa autocorrelação, ela pode ser nula. Essas posições, elas são dadas, teoricamente, pelos zeros daquela nossa função de Bessel de ordem zero. E aquilo ali pode ser usado, por exemplo, para responder esse tipo de pergunta. Então, temos uma estação de rádio que oferece, né, serviço de telefonia sem fio, móvel sem fio, né, uma certa localidade. Aqui tem uma figura de uma estação de rádio cobrindo provavelmente uma área grande, e é comum, por causa, né, desse ambiente complicado, você ter... Isso aqui, ó, são 3 setores, ou seja, cada conjunto desses cobre um certo setor, uma certa região em torno da rádio base. E é comum você ter uma configuração parecida como essa. Uma antena transmite e 2, no caso esta daqui e esta daqui, recebem o sinal que vem dos usuários que estão lá embaixo, na região sendo atendida pela rádio base. Por que 2 antenas recebendo? Porque, como vocês sabem, os efeitos do multipercurso fazem que ocorram os desvanecimentos de pequena escala. Então, dependendo da posição do telefone, que aí passa a ser compreendido como transmissor, você pode ter essa antena aqui, ó, numa posição tal que o sinal que vem lá do telefone chega com um desvanecimento muito profundo. E aí pode ser que aqui desse lado isso não aconteça, porque lembra que esses desvanecimentos, entre um e outro, você tem ali um comprimento de onda, meio comprimento de onda de distância. Se isso daqui tiver vários comprimentos de onda, você vai ter várias posições intermediárias onde ocorre o desvanecimento. Mas não é isso que vai ajudar a resolver o problema. O que a gente quer é o seguinte: caso uma delas, por infelicidade, esteja numa posição onde o desvanecimento é muito profundo e, consequentemente, ela não consegue receber nada que está vindo daquele telefone, você quer que a outra esteja numa situação totalmente oposta. E aqui, no contexto do que a gente aprendeu até o momento, estar numa situação totalmente oposta é fazer com que estas 2 posições, esta distância, seja tal que a autocorrelação entre as posições seja nula. E é isso que a gente vai usar para dimensionar essa distância no exemplo que se segue. Alguma pergunta? Então, a teoria é essa. O que a gente aprendeu até o momento só permite a gente resolver esse exercício de uma única maneira. As antenas devem estar espaçadas de forma que a correlação entre os sinais recebidos nas 2 posições seja nula ou muito baixa. Muito baixa significa que quanto maior a distância, melhor. Mas, enfim, né? Aí também não dá. Isso aqui não pode ser infinito, né? Assumindo o modelo do Clark, essa autocorrelação é dada pela função de Bessel de ordem zero. Então, você precisa conhecer os zeros, os nulos dessa função de Bessel de ordem zero. E eu coloquei aqui alguns. E aí você pega o argumento que melhor te atende. Lembrando que o argumento é K vezes S. Então, conhecido o zero, conhecida a frequência, aqui não foi dita, né? O problema está sendo resolvido literalmente, você determina candidatos, né, através desses zeros, para servirem como a distância S, que separa as 2 antenas que recebem sinal vindo do telefone. A gente chama isso de diversidade espacial. Colocamos 2 antenas ou mais em posições estratégicas, torcendo para que pelo menos uma delas receba o sinal
sem maiores complicações. Na medida em que os sistemas vão ficar, a tecnologia vai evoluindo e os sistemas junto, você até pode pôr aí um processamento de sinal por trás para que os dois sinais recebidos sejam devidamente processados e utilizados. Isso aumenta ainda mais, né, a eficiência do sistema. Isso vai acontecendo na medida em que a tecnologia vai evoluindo, mas esse assunto está totalmente fora do escopo do nosso curso. Em relação a este exemplo, alguma pergunta? Então, outro problema que pode ser resolvido com a ajuda do modelo do Clark. E vamos continuar em cima desse modelo do Clark para obtermos mais estatísticas relacionadas à caracterização daqueles desvanecimentos de pequena escala. Eu estou aqui pegando essa figura que foi tirada de um livro, onde aqueles desvanecimentos de pequena escala, eu não vou voltar atrás para não ficar muito chato, mas lembra daquele slide com o qual começamos a aula de hoje? Tinha lá o modelo log distância, depois embaixo as variações associadas ao sombreamento, e o último gráfico era aqueles desvanecimentos de pequena escala. Então, isso daqui, ó, é aquele último gráfico onde a gente deu um zoom. A gente deu um zoom. Aqui ele está em função do tempo, mas lembra, como tem movimento, distância e tempo estão associados entre si através da velocidade. Então, ao invés de representar aquele gráfico, né, a potência em função da distância, a gente está mostrando potência em função do tempo, porque os dois estão associados através da velocidade do receptor. Se não houver velocidade, não há dispersão espectral. Então, aqui, ó, ao invés de falarmos em distância de coerência, estamos usando o tempo de coerência. E aí a gente deu um zoom naquele gráfico. A gente deu um zoom no gráfico. Então, a gente pegou aqui, ó, 3 desvanecimentos, abaixo de um certo limiar de potência. 1, 2, 3. Lógico que existem centenas, dezenas. E isso daqui ocorre numa certa localidade, não cobre a região toda, é uma certa localidade, de poucas dezenas de comprimento de onda. E aí o que a gente quer é o seguinte: provavelmente, isso depende do serviço, depende da modulação, depende do aparelho, depende do fabricante. Provavelmente, se um certo sinal chega com potência abaixo de um certo limiar, provavelmente você vai ter problemas na recepção de informação durante esse intervalo. Durante esse intervalo e durante esse intervalo. Então, uma das coisas que queremos caracterizar, e a gente vai fazer a partir da aula de hoje, é quantos desvanecimentos ocorrem dentro de um certo intervalo de tempo, geralmente 1 segundo, né? Quantos desvanecimentos por segundo ocorrem naquela região, naquela localidade. E quanto, em média, dura cada desvanecimento desses. E isso vai ser, obviamente, comparado com o tempo do símbolo. E, provavelmente, durante esse intervalo, símbolos recebidos são recebidos com erro. E isso vai nos dar uma métrica, não é suficiente, mas é uma métrica para tentar, né, dimensionar esse serviço de comunicação sem fio. Então, são essas perguntas que a gente quer responder agora, relativas aos desvanecimentos de pequena escala. Adotando um modelo do Clark, quantos desvanecimentos temos por segundo, abaixo de um certo limiar, e qual o tempo médio de duração de cada um desses desvanecimentos. Isso vai ser tratado de maneira estatística. E a gente vai ver que a densidade de probabilidade que vai ajudar a gente a responder essas perguntas é a densidade de probabilidade de Rayleigh. Por isso que um canal de rádio ao qual o modelo do Clark se adapta bem é chamado muitas vezes de canal Rayleigh ou canal uniforme.
é o canal mais simples, é aquele canal que todo mundo pede, né, para que aconteça. É aquele canal onde ele é considerado quase que estacionário. Canais mais complicados terão outras densidades de probabilidade. Daqui a pouco a gente vai estudar outra, que leva em consideração a presença do campo direto. Aí a gente não pode mais usar a densidade Rayleigh. A gente vai usar a densidade Rice. Essa densidade também vai permitir a gente a fazer contas. Ainda dá para, de uma maneira não muito complicada, obter essas respostas também quando houver a presença do raio direto. A gente vai fazer isso mais tarde, tá? E existem modelos melhores, que levam em consideração outros efeitos. Esses modelos, né, já foram estudados, já estão nos livros, mas as integrais correspondentes não saem no braço. Então, a gente não vai usar esses modelos para resolver problemas. Mas se você entender o que você pode fazer com a densidade de probabilidade Rayleigh e daqui a pouco com a densidade Rice, você sabe o que fazer com qualquer outra densidade de probabilidade. A diferença é que as integrais, ao invés de te darem uma fórmula analítica, limpa, você vai ter que resolver isso no computador, no MATLAB. Você vai ter que resolver a integral numericamente. Mas para vocês isso não é problema, né? Eu acredito isso. Então, se vocês souberem quais os parâmetros que vocês vão poder tirar usando o modelo do Clarke, no futuro, se for necessário, qualquer outro modelo que vocês venham a encontrar, vocês sabem o que fazer, quais as contas que vocês têm que fazer. Só que provavelmente as integrais não vão sair no braço. Você vai ter que resolver numericamente. Mas você sabe o caminho para implementar ou utilizar aquele algoritmo. Em relação a essa figura, alguma pergunta? Então, mais uma vez, o modelo do Clarke. E vamos lembrar, mais uma vez, que o modelo do Clarke leva em consideração a não presença do raio direto entre transmissor e receptor. Nós vamos levar isso em consideração mais tarde, mas primeiro vamos estudar o canal Rayleigh. Então, não tem a presença do raio direto, todas as componentes chegam mais ou menos com a mesma amplitude, uniformemente distribuídas em volta do receptor. Isso é um ambiente tipicamente urbano, com diversas réplicas do sinal chegando até o seu receptor. E, como já foi visto, não vamos desenvolver de novo isso daqui. Aqui está, segundo o modelo do Clarke, o sinal ou o campo, né, recebido que chega até o receptor. Isso aqui, vamos deixar claro, né, é o sinal, assumindo que uma portadora pura com frequência FC foi transmitida, é o sinal que chega na posição do receptor, antes de entrar lá para dentro do equipamento, antes de qualquer tipo de modulação. É o sinal que chega na anteninha do receptor. Cada uma com seu desvio de frequência associado ao efeito Doppler, cada uma com a sua fase, porque, entre outras coisas, elas vêm, né, de percursos diferentes, através de mecanismos de propagação diferentes. Umas chegam difratadas, outras chegam refletidas. Então, essa distribuição de fase aqui é totalmente arbitrária, né? Qualquer valor entre 0 e 2π pode aparecer nessa fase. E lembrando mais uma vez que, segundo essa figura, o desvio Doppler associado a cada componente multipercurso é dado por V sobre lambda, ou seja, o nosso desvio máximo, vezes o cosseno deste ângulo. Então, esse desvio pode ser positivo, pode ser negativo. Teoricamente, vocês já viram isso, o espectro do sinal que chega aqui, ele é espalhado com largura de 2 ΔF máximo. Então, a gente vai reescrever por motivos que vão ficar claros daqui a pouco. Deixa eu deixar uma coisa clara, né? Deixa eu voltar atrás um pouquinho para ajudar a entender por que a gente vai fazer as manipulações que seguem.
Então, vamos lembrar que o nosso interesse é saber o tempo, quantos desvanecimentos nós temos por intervalo de tempo e o tempo médio de duração de cada um deles. E isso vai estar associado à potência, né? A potência média, a potência que chega naquela posição, naquela localidade. Então, ele está interessado aqui não é no sinal, mas sim na sua potência média. E potência média do sinal pode ser obtida através de amplitude. Por exemplo, se você tem uma portadora pura, com amplitude A, qual é a potência média desse sinal? É uma pergunta. Vocês já viram isso em tudo quanto é disciplina de engenharia elétrica. Uma senoide com amplitude A é o seu sinal, é a sua forma de onda. Qual é a potência média desse sinal? Ih! A sobre, Oi? Bora? A sobre raiz de 2. Não, é potência. Esse é o valor RMS da amplitude. E a potência? Você só esqueceu de levar ao quadrado. Isso. Quadrado. É A ao quadrado dividido por 2. É ou não é? Sim. Beleza? Logo, a gente pode e vamos obter potência em função da amplitude do sinal. E a amplitude do sinal aqui vai ser o envelope do nosso sinal. Então, antes de resolvermos o problema, a gente quer obter o envelope do sinal. É isso que a gente vai fazer agora. Que esse envelope do sinal vai estar associado à potência. É o envelope do sinal que vai ser modelado como uma variável Rayleigh, variável aleatória Rayleigh. A gente vai mostrar por quê. E aí, através do tratamento estatístico do envelope, nós vamos traduzir isso no tratamento estatístico dessa potência. Tranquilo? Alguma pergunta? Então, antes de obtermos as estatísticas, vamos definir o envelope do sinal, que vai estar associado à potência média, que chega lá naquela localidade, na posição do receptor. E é isso que estamos fazendo agora. O sinal em questão é aquele associado ao modelo do Clark. E é isso que a gente vai usar aqui. Então, antes disso, a gente vai pegar essa fórmula aqui, que é o sinal que chega no receptor, segundo o modelo do Clark, e vamos reescrevê-la de uma maneira mais apropriada para os nossos objetivos. Então, tudo que eu fiz aqui, perdão, lembra que isso aqui é um cosseno com vários termos, né? No argumento desse cosseno, vários termos aparecem. E aí vamos usar aquelas propriedades trigonométricas, né? Cosseno de A mais B é cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Nós vamos usar essas propriedades para separar a variação ômega T do resto. Então, ó, ao invés de escrever 2πf, vamos voltar a escrever como ômega. O Czinho é para lembrar que é a frequência da portadora. Vamos chamar ômega T de A, vamos chamar o resto de B, e aqui temos cosseno de A, cosseno B, menos seno A, seno B. Observe que cosseno de ômega T e seno de ômega T são constantes dentro do somatório. Aí a gente passa o cosseno, separamos o somatório em 2 somatórios, um para estes termos, o outro com sinal de menos aqui, ó, para esses termos. E dentro de cada um deles, o cosseno de ômega T e o seno de ômega T são passados para fora. O somatório que fica aqui, a gente vai chamar isso da função TC. TC. TC porque é cosseno. Ó. Ah, nossa, só agora parei para pensar. Nunca tinha reparado nisso antes.
Esse TC que está aí pode ser confundindo com tempo de coerência. Cuidado, pessoal. Esse TC que está aqui não é o tempo de coerência. Inclusive, depois eu vou mudar essa notação, mas isso vai dar um trabalho. Mas eu usei TC para tempo de coerência, que é o que está no livro, né? Então, cuidado, pessoal. Esse TC que está aqui não é o tempo de coerência. Pessoal, vou ser obrigado a sair por 1 minuto. Espera um pouquinho. Ok. Não precisou, não. Se precisar, eu volto a sair. Então, ó, esse somatório que ficou com o cosseno isolado aqui fora é a função TC. O C por causa do cosseno. A outra é a TS, S por causa do seno. E cuidado, hein? Não confunda isso com tempo de coerência. Eu só parei agora para pensar nisso. Aqui está com mais clareza que funções são essas. A TC e a TS. Até aí, alguma pergunta? Então, mais uma vez, cuidado, esse TC não é o tempo de coerência, tá? Essa função representa esse somatório aqui, ó, função do tempo. Essas são as componentes em quadratura e fase do sinal que chega no receptor. Talvez melhor do que TC e TS seja usar Q, como é que é? Quadratura, como é que é? Em fase, sei lá, TF e TQ. Fase e quadratura. Enfim, tá? Mas não confunda esse TC aqui com tempo de coerência. Não tendo perguntas, vamos prosseguir. Então, a gente vai, ó, ao invés de representar o sinal como esse somatório aqui, ó, a gente vai representar desse jeito aqui. Onde TC representa a componente em fase e o menos TS a componente em quadratura de fase. Então, a potência média do sinal recebido, como é que a gente calcula? Por definição, eu vou usar esse símbolo aqui, ó. Não sei nem como é que chama esse negócio. A gente vai integrar. Esse Y faz o papel do nosso sinal, ó. Tá aqui. A gente vai pegar ele ao quadrado, integrar ele dentro do período, né? Já que isso aqui, o sinal original, é uma portadora sem modulação, o período vai ser o inverso da frequência da portadora. E dividir pelo período. Por definição, essa vai ser a nossa potência média do sinal, sempre assumindo que a informação, que aqui nesse caso está sendo definida, né? Está sendo representada por aquelas funções TC e TS, variam muito, muito, muito mais lentamente do que a portadora. Em sinais de comunicação, vocês sabem que a variação da portadora é muito maior do que a variação da informação. Tá? Então, a gente vai usar isso daqui para definir a potência média do sinal de acordo com o modelo do Clarke, ou seja, substituindo esse sinal por aquele somatório que a gente já mostrou no slide anterior. E está ele aqui, ó. Só que ao invés de representar pelo somatório, eu representei pelas funções, né, pelas componentes em fase e em quadratura. E já elevei ao quadrado. Então, repare, é o primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Aí, o que vai acontecer aqui é que, lembra que TC e TS variam muito mais lentamente do que a portadora. Então, dentro do período de integração, ó, é como se o TC e o TS fossem quase constantes. Quase constantes. E sendo constantes, se você quebrar essa integral em 3, ó, integral disso, menos a integral disso, mais a integral disso, a integral de cosseno vezes seno, como isso aqui dá uma função ímpar, isso aqui dá 0, praticamente. Então, esta integração, ó, é praticamente o mesmo resultado desta de baixo, ou seja, ignorando este termo do meio, que tem média praticamente nula. Então, essa aproximação só é verdadeira se o TC e o TS variarem muito mais lentamente do que a portadora.
E é este motivo, né, é esta característica do sinal que faz com que a gente possa definir o envelope dele. Porque se TC e TS variarem tão rapidamente quanto a portadora, não faz sentido falar de envelope do sinal. Vai ter uma figura daqui a pouco que vai tentar ilustrar melhor. Então, prosseguindo, a média associada a essa integral aqui, como é cosseno quadrado, vai ser t sobre 2, 1/2. Então, isso daqui vai dar aproximadamente este resultado. E repare, este resultado dividido por t, por definição, é a potência média do termo em fase, que é aquela função TC. Enquanto que do outro lado é a potência média associada ao termo em quadratura. E aí, baseado nessa figura aqui, a gente define o envelope do sinal recebido. Por definição, o envelope do sinal recebido, talvez vocês já tenham visto isso em teoria das comunicações, é a raiz quadrada da soma dos quadrados, né? O quadrado do termo em fase com o quadrado do termo em quadratura. Graficamente, a função R de t, a gente vai usar a letra R para representar o envelope do sinal recebido. É dado por isso. Você tem aqui em vermelho, né, a portadora limitada, né, pelos valores desse envelope aqui. E, geralmente, né, a variação da portadora é muito mais intensa do que a variação do envelope. Geralmente, o envelope está associado à informação, principalmente à informação contida na amplitude, né? Lógico, né? Modulação e amplitude. Provavelmente, vocês viram a definição de envelope de um sinal quando estudaram modulação e amplitude. Então, vamos definir o envelope do nosso sinal, que daqui a pouco vai ser associado à potência desse sinal, a potência média desse sinal, desta maneira. E esse envelope, a gente vai provar daqui a pouco, se tiver tempo, né? Vai ser tratado, segundo o modelo do Clark, como uma variável aleatória não gaussiana, mas sim uma variável aleatória Rayleigh. É o que falta determinarmos. Uma vez tratado o envelope como uma variável aleatória, a potência do sinal, né, vai ser tratada também estatisticamente, por causa da relação entre a potência média e o envelope do sinal. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Não, nenhum. Tranquilo? Sim. Beleza? Então, vamos prosseguir agora. Falta relacionar isso daqui com o envelope que foi definido. Isso aqui foi uma definição. Definimos isso desta maneira. E a explicação está aqui, graficamente, nessa figura. Perdão, aqui está o que estava faltando. Então, a potência média do sinal, ao invés de ser tratada em termos das componentes em fase e quadratura, pode ser tratado como sendo a potência média associada ao envelope. Tratando o envelope estatisticamente, estamos diretamente tratando a potência estatisticamente através dessa relação aqui. Mais uma vez, o modelo do Clark, com as componentes em fase e quadratura explicitadas aqui. E aí vamos começar o tratamento estatístico dessa coisa toda. Vamos, para isso, usar o teorema do limite central. Alguém se lembra? Vocês estudaram antes probabilidade estatística, né? Alguém se lembra do teorema do limite central? Uma pergunta. Ele tem a ver com o quê? O que ele diz? Que, não sei se é isso, mas se você tem a distribuição tendendo para o infinito, ele tende a uma gaussiana.
Se você tiver amostras aleatórias, eu não sei exatamente, tá? Aleatórias em grandes quantidades, a tendência é que esta variável possa ser estatisticamente tratada como uma variável aleatória gaussiana, com uma certa média e um certo desvio padrão, tá? E aí, cuidado, ó, não confundir o desvio padrão, que vamos definir daqui a pouco, com aquele desvio padrão do sombreamento log normal, tá? São coisas distintas, beleza? Vamos ver se isso faz sentido aqui. Temos um número de componentes muito grandes, várias amostras. Segundo o modelo do Clark, né, ele assume uma quantidade grande de componentes multipercurso. Então, teoricamente, é o que está acontecendo aqui. Nós temos um número grande de componentes. TC e TS aleatórias. Isso também é verdade. Por quê? Porque essas componentes multipercurso, né, cada uma delas associada a um determinado mecanismo de propagação. São as componentes que vêm lá do transmissor, bateram num prédio, bateram no outro e chegam até o receptor. Essa fase que está aqui, ó, tem a ver com esses mecanismos de propagação e também com os atrasos, os retardos, porque cada componente multipercurso percorre uma trajetória diferente. E essa trajetória diferente faz com que essas ondas cheguem defasadas, essas componentes cheguem defasadas até o receptor. E lembra que esse defasamento, associados a percurso, é dado por K é 2π sobre lambda, vezes a distância percorrida, K vezes D, onde esse D é a distância total percorrida ao longo da trajetória. Refletiu aqui, refletiu, você vai somando essas distâncias, essa é a distância total percorrida pela onda até chegar no receptor. Em VHF, UHF e principalmente em micro-ondas, o comprimento de onda é da ordem de metros até centímetros. Então você percebe que esses percursos no ambiente urbano, essas diferenças de percurso, são bem maiores do que o metro, são bem maiores do que o centímetro. Isso significa o seguinte: esta fase da componente multipercurso que chega no receptor pode ter qualquer valor de ângulo entre 0 e 2π. E, consequentemente, esse cosseno e esses senos podem ter qualquer valor entre mais e menos 1. Tem que ser entre mais e menos 1, né? Mas entre menos 1 e mais 1, eles podem ter qualquer valor. Então, assumir que isso daqui é aleatório é totalmente coerente. Não é só com o modelo de Clark, com a própria realidade, tá? Então, realmente, qualquer valor de seno e cosseno pode aparecer aqui. E, já antecipando, como qualquer valor entre menos 1 e mais 1 pode aparecer e com igual probabilidade, qual é a média dessas variáveis TC e TS? Qual é o valor esperado para TC e qual é o valor esperado para TS? É uma pergunta. Ô, pessoal. Uma soma de senos e cossenos, onde os senos e cossenos podem ter qualquer valor aleatório entre menos e mais 1. O que você espera como valor médio para TC e TS? Valor esperado? 0. Então, TC e TS vão ser tratadas como variáveis aleatórias gaussianas, desde que o número de componentes multipercurso seja grande, com média nula e um determinado desvio padrão, que não tem nada a ver com o desvio padrão que a gente estudou antes, no sombreamento log normal. Tanto que a gente vai usar um outro símbolo, né? Uma outra simbologia para representar esse desvio padrão, para não confundir com aquele outro. Tá? E repare, no caso do desvio padrão do TC e do TS, você espera que um seja diferente do outro? Não. Então, as duas variáveis aleatórias, embora uma seja uma coisa, outra seja outra coisa,
elas vão ter a mesma média nula e o mesmo desvio padrão, que a gente vai chamar de sigma G, para não confundir com o desvio padrão do sombreamento log normal. Todas essas amplitudes vão ter, a gente vai assumir que elas têm a mesma intensidade, então o CI vai ser tratado como constante, e desde que, como já foi dito várias vezes, não haja a componente direta. Se houver a componente direta, essa distribuição Rayleigh não vale, como a gente vai ver mais tarde. Então, TC e TS vão ser consideradas variáveis aleatórias gaussianas de média nula com a mesma variância sigma G ao quadrado. Puxa, mas é gaussiano ou é Rayleigh? TC e TS são gaussianas. O envelope é que é Rayleigh, que a gente vai ver isso até o final da aula. Então, vamos voltar lá atrás. O sinal recebido tem potência média dada por isso daqui. A gente já tinha mostrado isso no finalzinho do penúltimo slide. Só que isso daqui, ó, é a definição da variância, já que TC e TS são gaussianas com média nula. Logo, olha que bacana, a variância tanto do TC como do TS é a própria potência média naquele local. E isso pode ser medido. Então, ao medir a potência, fazer aquela média móvel e determinar o valor médio numa certa localidade, você já está, se o modelo do Clark se aplica, você já está medindo, fornecendo, calculando a própria variância para o tratamento estatístico dos desvanecimentos de pequena escala, desde que o modelo do Clark seja válido. Temos, então, que a variância, o sigma G ao quadrado, de tais variáveis aleatórias gaussianas é a própria média local da potência do sinal, antes da detecção do envelope, antes que esse sinal entre para dentro do equipamento de rádio que está recebendo aquele sinal. É o sinal que chega na anteninha do receptor. E aí eu incluí, ó, ontem essas figuras para deixar claro que potência é essa. Lembra quando a gente estudou o modelo log distância sombreamento log normal? Primeiro a gente, através de uma média móvel, média móvel você já sabe o que é, de tanto ver noticiário sobre a Covid, você pega as variações, faz uma janela, que no caso da Covid é de 2 semanas. Aqui é uma janela de 20 comprimentos de onda, 30 comprimentos de onda. E só calcula a média, levando em consideração os dados que caírem dentro da janela. Esses pontos que vocês veem aqui, ó, esse foi um gráfico que eu estou usando, porque a gente mostrou antes para vocês. Estes pontos, né, uma vez obtidos os pontos, as médias locais, você passa isso para um gráfico log-log, através de mínimos quadrados, através de regressão linear. Você obtém um modelo log-distância, e essa variação das médias locais em torno do modelo log-distância, a gente modelou como um sombreamento log normal. Então, estes pontos é que são essas médias. Estes pontos é que te dão a variância de TC e TS, desde que o modelo do Clark seja satisfatório para estudar os desvanecimentos de pequena escala. Então, vamos ver se eu esqueci alguma coisa que eu acrescentei isso ontem. Situando a presente modelagem dos desvanecimentos de pequena escala no contexto, né, dos modelos estudados anteriormente, o log distância e sombreamento log normal, essas figuras que eu já mostrei no conjunto de transparências número 5, para definir, né, o modelo log distância e o modelo de sombreamento log normal, estes pontos é que são essas médias locais, que te dão, segundo o modelo do Clark, a variância dessas variáveis aleatórias gaussianas de média nula, TC e TS.
E, consequentemente, repare, as médias locais variam com a distância. Para uma certa distância, a média local tem um certo valor. Para outra distância, ela vai ter um outro valor. Por isso que eu falei, essa modelagem é no local. Você tem que repetir essa modelagem para locais diferentes. Só que, locais diferentes, se você sabe a média local a média local da potência, né, naquele local, você só mudar o valor da variância e refazer os cálculos. O modelo, se o modelo do Clark é bom, mesmo naquela outra localidade, você utiliza o mesmo modelo Rayleigh. Você só tem que mudar o valor da variância com a posição. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Então, observe que aquilo que você estudou antes ainda vai ser, de alguma maneira, utilizado no tratamento desses desvanecimentos de pequena escala. Né? Não esqueça aquilo que você estudou para a segunda prova. Tá? Tudo que entra no curso, de uma maneira ou de outra, está interligado uns com os outros. A gente vai aperfeiçoando a modelagem na medida em que o curso vai evoluindo. Como consequência da definição do nosso envelope, se estas duas funções, TC e TS, são variáveis aleatórias gaussianas, ambas com média nula e ambas com a mesma variância, então, consequentemente, o envelope é uma variável aleatória Rayleigh, cuja distribuição é dada por essa fórmula. Nós vamos provar esta fórmula no próximo slide. Aqui não sobrou espaço para isso. Tá? Então, no próximo slide, a gente vai provar. Por que Rayleigh? Porque o primeiro a fazer o estudo estatístico que levou a chegar nessa fórmula foi o Lord Rayleigh, no século XIX, estudando um movimento browniano de um pólen, de uma partícula de poeira na superfície de um copo com água, na superfície da água. Ele observou um movimento aleatório. E aí, não sei lá, a motivação dele, ele quis estudar estatisticamente a distância em que aquela partícula estava em relação ao centro do copo. E aí ele chegou nessa distribuição de probabilidade aqui, em homenagem a ele, essa distribuição é chamada de distribuição Rayleigh. E acaba que essa distribuição vai ser usada nestas situações, né, para tratar o nosso envelope do sinal e, consequentemente, tratar estatisticamente os desvanecimentos de pequena escala quando o canal for um canal Rayleigh. Por isso que o canal de rádio com desvanecimento uniforme é muitas vezes chamado de canal Rayleigh. Canal Rayleigh, canal estacionário, canal com desvanecimento uniforme é a mesma coisa. É o canal mais simples, é aquele que a gente vai dar mais ênfase aqui por ser simples. Se o modelo for mais complicado, a distribuição vai ser outra. Mas, entendendo o que se fazer para este caso, você também vai entender o que fazer para os demais casos no dia que você precisar, se você precisar. Existem distribuições melhores, que se adaptam melhor a modelos mais realísticos. A gente não vai estudar esses modelos aqui no curso. Como a média local da potência, o nosso sigma g ao quadrado, a nossa variância, né, dessas variáveis TC e TS. Esta variância é de TC e de TS, não é a variância de R. É a variância sigma g ao quadrado das variáveis gaussianas, TC e TS, que é igual à potência média no local. Como essa potência varia com a distância entre transmissor e receptor, como a gente observou com muita clareza no slide anterior, essa densidade de probabilidade é local. Ela vale para uma área com poucas centenas de comprimento de onda ao quadrado. Para outras áreas, você tem que usar outros valores de sigma g ao quadrado, de acordo com a potência média, a média da potência medida naquele local.
Nessa localidade, se o modelo do Clark pode ser empregado, provavelmente, nessa localidade, o canal de rádio pode ser tratado como estacionário. Pergunta? Professor, Oi. como aí você disse que tem que limitar o local, né? Porque se variar o local, pode ser que eu tenha que utilizar outro valor de venda. Provavelmente, isso. Isso. Eu consigo correlacionar isso com o TC mesmo, o tempo de coerência? Não vou saber responder essa sua pergunta agora, até porque eu não entendi qual a relação entre a densidade, essa potência média local e o tratamento estatístico do envelope e o tempo de coerência. Não, com certeza sim. Lembra que o tempo de coerência está associado a uma distância de coerência, não é? Através da velocidade do receptor, não é? Sim. Essa distância de coerência que vai estar associada à área onde esse canal de rádio pode ser considerado estacionário. Então, imagina o seguinte, que essa área é mais ou menos... Vamos agora tentar associar as coisas. Sua pergunta foi muito boa. Como estamos sempre levando em consideração o modelo em função da distância, nós vamos pensar em áreas circulares. Então, esta área, onde provavelmente o canal de rádio é estacionário, é uma área dentro da nossa modelagem, uma área circular, dentro de uma certa localidade, né, cujo raio é aquela distância de coerência. SC. Respondeu Entendi. ou não? Respondeu. Beleza? Beleza. Mais alguma pergunta? O próximo slide, então, é provar que, dado que o envelope tem essa relação com aquelas componentes em fase e quadratura, provar que a densidade, a distribuição de probabilidade é dada por essa fórmula, tá? Então tá aqui a prova. A prova não é difícil e talvez vocês já tenham visto isso na matéria de probabilidade estatística, porque a distribuição Rayleigh também geralmente é estudada nessas disciplinas. Então aqui está a probabilidade. Aqui a gente vai tratar isso como R, né, como posição, X e Y como coordenadas. Então, dadas as coordenadas X e Y de um sistema cartesiano comum, o raio, né, a distância até um certo ponto é simplesmente a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E a gente vai definir o ângulo psi. Então, R e psi são as coordenadas polares daquele ponto. X e y são as coordenadas cartesianas. E o que a gente quer é saber o seguinte, qual é a probabilidade, dado que x e y são variáveis aleatórias gaussianas de média nula e mesma variância, qual é a probabilidade do R ser menor do que um certo limiar R0? E se a gente responder isso daqui, óbvio que automaticamente temos a probabilidade dele ser maior, é o complemento. Então, como são variáveis independentes, a gente simplesmente multiplicou as duas e vamos integrar na área toda. Lembra que R ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, quando eu multipliquei as duas, como elas têm média nula e a mesma variância, eu consegui colocar as duas exponenciais numa só. E o somatório que aparece aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado, eu reescrevi como R ao quadrado. Aqueles dois termos que aparecem, né? Os fatores de normalização para que é integral na área infinita D1, como eles têm a mesma variância, eu juntei tudo num único termo ao quadrado. Mesma variância não, né? Mesmo desvio padrão. E aí, ao invés de integrar em x e y, como a minha área é circular, é melhor integrar nas nossas variáveis, nas coordenadas polares, R e psi. O R, né, como a probabilidade de ser menor do que, é dentro do círculo. Então, a integral vai de 0 até R0. E em psi, né,
vai de 0 a 2π. Eu estou usando esse símbolo psi para não confundir com o ângulo φ que eu já usei para a fase, né, daquelas componentes multipercurso. Repare, e aqui, ó, o que eu fiz? Eu troquei o infinitésimo de área cartesiano, dx dy, por ρ d φ, ó, r dr d psi. Não vou provar isso para vocês, vocês já viram isso em cálculo. Né? Isso aqui é o infinitésimo de área, quando você escreve esse infinitésimo em coordenadas polares. Observe que o integrando não depende de psi, só depende da distância, só depende de r. Logo, a integral em psi dá 2π, que você corta com 2π que vai aparecer aqui, ó. Então, só uma integral sobra. Por definição, aqui está a sua densidade de probabilidade. É isso. A prova é muito simples. Onde esse σg não é a variância de R. Σg ao quadrado. Não é a variância de R. Σg ao quadrado é a variância de x e de y. Não confunda. A variância de R, ela está relacionada com σg ao quadrado, mas não é σg ao quadrado. E σg ao quadrado, segundo o modelo do Clark, é a própria média da potência recebida naquela localidade, onde o canal de rádio provavelmente pode ser assumido estacionário. Em relação a essa passagem, alguma pergunta? Perdão. E repare, essa integral envolve uma exponencial, cujo argumento aparece r ao quadrado e aqui fora aparece r dr. Então, com uma simples mudança de variável, você já percebeu que dá para resolver essa integral analiticamente. Então, esta integral tem uma fórmula simples. O cálculo dessa probabilidade tem uma fórmula simples, que é o que a gente vai mostrar agora. Essa integral não vou resolver para vocês, é muito simples. Dá para mostrar que esta probabilidade é dada por essa fórmula aqui, ó, onde R0 ao quadrado, repare, R0 é o limiar do envelope. Como o envelope é proporcional à potência média, R0 ao quadrado dividido por 2 é a potência média do limiar. É a potência do limiar. E σg ao quadrado é a potência média do local. Então, esta estatística é rapidamente calculada em termos de potência. A gente vai transformar a probabilidade de envelope ser menor que um certo limiar em potência ser menor do que um certo limiar de potência. E a conta é ridícula. E, consequentemente, automaticamente, temos a probabilidade complementar. Qual a probabilidade da potência ser maior do que um certo limiar? É essa conta que você tem que fazer. Então, para canais uniformes, para canais Rayleigh, saber se você tem a potência acima ou abaixo do limiar, o cálculo é tranquilo, não precisa de nenhum ábaco para resolver essas probabilidades, como a gente precisou antes, no sombreamento log normal e na percentagem de área coberta. Aqui é só ter a calculadora e você faz rapidamente esse cálculo. Em relação a esse slide, alguma pergunta? No próximo slide, algumas características dessa variável aleatória Rayleigh, mais precisamente, né, da distribuição Rayleigh. Então, eu peguei isso em algum livro. Aqui está a forma qualitativa, né, em função de R, dessa densidade de probabilidade. Não faz sentido em falar de envelope negativo, isso não existe aqui. Então, o domínio começa com R igual a 0. E vai até R infinito. Isso aqui é normalizado para que a área total seja igual a 1. E aqui, ó, no ponto máximo dessa densidade de probabilidade, o R é igual a σg. Dá para provar da equação anterior.
É só derivar e igualar a zero. Você vai ver que o máximo ocorre quando R é sigma G. E aqui tem 3 pontos muito próximos. Então, muitas vezes, eles são confundidos entre si. Muitas vezes, você usa um deles em lugar do outro, porque os valores são muito próximos. E, como vocês sabem, na prática, a estatística te dá um valor que, quando você vai usar, é mais ou menos aquilo. Então, você não precisa de uma precisão extraordinariamente absurda. O pontinho em vermelho é a mediana. Ou seja, é aquele ponto que divide 50% para um lado, 50% para o outro. Ou seja, é a probabilidade, né, dada pela probabilidade do envelope ser menor que um certo limiar, probabilidade essa de 50%. Ou seja, é pegar essa integral e igualar a 50%, o RM é obtido rapidamente. Ou seja, é 1, mais ou menos, arredondando, 1,18 sigma G. Lembrando que sigma G é o desvio padrão das componentes em fase e quadratura. Sigma G ao quadrado não é a variância do envelope. O valor esperado, né, o valor médio, o valor esperado, é obtido dessa integral aqui, ó. Por causa dessa densidade de probabilidade muito simples, exponencial, essa conta você faz sem grandes complicações. Você vai achar raiz de π sobre 2 vezes sigma g, bem pertinho do valor anterior. Então, muitas vezes, valor esperado e mediana, nestes modelos, são confundidos. E não custa nada lembrar, sigma g é a raiz quadrada da média local da potência. Então, você consegue obter esses parâmetros através de medidas de potência numa certa localidade. E, finalmente, o valor RMS, que tem a ver com potência, ó, também tem uma fórmula simples, é raiz de 2 vezes sigma g. Também cai aqui pertinho. A variância, por definição, é o valor RMS menos o quadrado do valor esperado. É uma definição estatística. E a fórmula é essa daqui. Isso aqui eu coloquei só para deixar claro que a variância desse envelope não é sigma g ao quadrado. Está aqui a prova. Mas está relacionado ao sigma g ao quadrado. Em relação a essas propriedades, alguma pergunta? E aí vamos resolver aqui um exemplo, né, antes de terminar a aula, um exemplo bem simplesinho, porém ilustra um dos tratamentos que a gente pode fazer, né, desses desvanecimentos de pequena escala, desde que, né, o modelo do Clark possa ser empregado. Então, um exemplo bem simplesinho. Seja o envelope do sinal no receptor modelado com uma variável Rayleigh. Isso é a mesma coisa que dizer que o canal de rádio é uniforme naquela localidade e a densidade de Rayleigh pode ser utilizada para fazer o tratamento, né, desses desvanecimentos de pequena escala. Medidas indicam que a média local daquela potência, ou seja, você pegou naquela localidade, dentro daquela distância de coerência, você fez várias medidas. Você fez a média dessas medidas, e essa média, a média das medidas feitas na escala linear, em watts. Aí depois que você, né? Depois você faz as médias, é que você passa para dB. Então, essa potência, essa média local, deu menos 70 dBm. Determine a probabilidade do sinal naquela localidade ter potência acima de menos 80 dBm. O enunciado ficou claro? Ficou sim. E aí vamos fazer as contas. Lembra que aqui o modelo não é log normal, não é log Rayleigh. Então, diferentemente do sombreamento log normal, diferentemente
da percentagem de área coberta, você não vai lidar com os valores em decibéis. Você é obrigado a passar os valores para o watts e usar esses valores nos cálculos. Então, aqui não é log normal, não é log Rayleigh. Você não vai usar os valores em dB, que foi o que você fez no sombreamento log normal. Então, você não vai usar esses valores em decibéis. Então, observe que o limiar do envelope, R0, está associado à potência limiar, que aqui, ó, de acordo com o enunciado, é de menos 80 dBm. Menos 80 dBm é 10 elevado a menos 8 miliwatts. Então, ó, cuidado. Ou seja, neste problema, R0 ao quadrado dividido por 2, porque alguém aí respondeu certo, né? Uma senoide, um sinal senoidal puro com amplitude A tem potência A ao quadrado sobre 2. Então, R0 ao quadrado sobre 2, neste enunciado, neste problema, é 10 elevado a menos 8 miliwatts. Não é menos 80. É 10 elevado a menos 8. O enunciado também diz que, naquele local, a média da potência é em torno de menos 70 dBm. Ou seja, sigma G ao quadrado é 10 elevado a menos 7 miliwatts. Cuidado, essas razões têm que ser calculadas em watts ou miliwatts, mesma unidade, né? Logo, aquela razão R0 ao quadrado dividido por 2 sigma G ao quadrado, neste problema é 10 elevado a menos 8 dividido por 10 elevado a menos 7, ou seja, 0,1. Consequentemente, a probabilidade da sua potência ser maior do que a do limiar é dado por essa exponencial, 90,5%. E a probabilidade dela ser menor do que o limiar é o complemento, 9,5%. Em relação a este exemplo, por enquanto, né, que tem mais uma parte, alguma pergunta? Não. Beleza? Sim. O próximo é uma curiosidade, porque às vezes essas coisas confundem, né? E se o limiar, e se o limiar, que aqui neste exemplo, por enquanto, é de menos 80 dBm, se esse limiar fosse colocado com o mesmo valor da potência média no local? Em outras palavras, o que acontece se essa razão for igual a 1? Qual vai ser a probabilidade? Muitos poderiam falar assim, 50%, porra. 50% para cima do limiar, 50% para baixo. Não é. Então, ó, aqui, ó, nós mudamos. Note que se o limiar subir, né, for alterado para menos 70 dBm, ou seja, o limiar é o próprio valor da potência média naquele local. E, consequentemente, esta razão vai para 1. A probabilidade não é de 50%, é menor. Puxa vida, como assim? É pela própria natureza, pelo próprio formato do desvanecimento. Eu vou sair daqui dessa transparência e voltar para trás. Só um segundo aqui para não me atrapalhar muito. Era só passar para a próxima. Aqui, ó. Por causa dessa inclinação, você tem o desvanecimento, fica menos tempo embaixo de um limiar do que em cima. E na hora que você modela isso como uma variável Rayleigh, essa probabilidade não é de 50%, como poderia ser imaginado. Vou voltar na transparência anterior. Em relação a esse slide, a esse exemplo, alguma pergunta? Então, observe que aqui os tratamentos estatísticos, as contas, são bem mais tranquilas. Que não quer dizer que você não tenha que redobrar os cuidados, né, para não errar bobagem na hora de resolver os problemas. O que vamos fazer nas próximas aulas?
nós vamos continuar o tratamento usando a nossa variável aleatória Rayleigh para responder as perguntas que ainda ficaram faltando responder. Quantos desvanecimentos abaixo de um certo limiar nós temos por unidade de tempo? E qual o tempo médio de duração de cada desvanecimento de pequena escala? Então, isso a gente vai tratar nas 2 aulas da próxima semana. E não havendo mais perguntas, eu vou encerrar aqui o nosso vídeo. Não tem mais pergunta nenhuma? Então, pessoal, bom fim de semana.